Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje o tema vai ser sobre dermatite seborreica. Vou chamar aqui minha amiga Thalita. Deixa eu só ver. Aqui. Ela tá aqui já chegou. Solicitação, transmitir ao vivo. Pronto. Olá, Olá, tudo bom, Thalita? Como vai? Boa tarde. graças a Deus, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, hoje a nossa live é Express, né? Vai ser bem rapidinha. Hoje sobre um tema bastante pedido, né? Que é a dermatite seborreica. Mas antes disso, vamos se apresentar rapidinho. Então, eu sou Eliana Góes, eu sou dermatologista. Eu atuo aqui na cidade de Belém do Pará. Onde é a minha cidade natal, eu fiz residência junto com a Thalita, a doutora Thalita, na Universidade Federal Fluminense. Depois disso, eu fui até São Paulo, onde fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo, né, na USP, e também fiz a minha especialização em cosmetria e laser. E agora, atualmente, eu voltei recentemente aqui para minha cidade. E aí, Thalita, se apresenta rapidinho aí pra gente agora. Bom, eu sou a Thalita, eu também sou médica dermatologista. Estudei com a Eliana lá na UF, né, onde eu me especializei como dermatologista. Fiz um ano de oncologia cutânea no Hospital das Clínicas, né, da USP de São Paulo. Atualmente trabalho em Jacareí e São José dos Campos. Isso, perfeito. Obrigada, Thalita. Então, só para a gente falar rapidinho sobre a dermatite seborreica, que é um tema bastante pedido, é uma queixa bastante muito frequente aqui no consultório médico, né, do dermatologista. A dermatite seborreica, ela é uma inflamação na pele e ela causa principalmente uma descamação e uma vermelhidão na pele. Antes que muitos pacientes, quando começam com essas queixas, né, eles acham assim que vão passar o remédio e que vão curar. Mas é uma doença crônica, infelizmente ela não tem cura. Tem períodos que vai estar pior e tem períodos que vai estar melhor dos sintomas. Então, quais são os locais principalmente afetados, né? Então, o principal é o couro cabeludo, né? Que é a famosa caspa, né? A dermatite seborreica é a caspa. São sinônimos, né? A caspa é a mesma coisa que a dermatite seborreica no couro cabeludo, que pode ser uma caspa leve, né? A dermatite seborreica leve, só com uma descamação esbranquiçada, ou pode ser uma caspa, né? Dermatite seborreica mais grave no couro cabeludo, com uma descamação amarelada, mais untuosa, graxenta, né? Que a gente fala, e inclusive pode ter também coceira, né? Os pacientes queixam de prurido. E às vezes até mesmo queda de cabelo, né? Mas não é só o couro cabeludo que ela pode afetar também a região das sobrancelhas, aqui nessa região também aqui da glabela, né, entre as sobrancelhas, os cílios, né, que a gente chama de blefarite, em volta dos nariz, nos cantinhos do nariz, né, e também atrás das orelhas, né, e muitas vezes nos homens pode afetar até mesmo o corpo, na região, por exemplo, do tórax. Então, essa dermatite seborreica, esses são só explicando um pouquinho da doença. E também tem uma relação, muita gente acha que é uma doença fúngica que transmite. Não, ela não transmite, né? É uma doença que a gente tem uma predisposição genética, em geral, se o pai ou se a mãe tem, a pessoa vai ter uma predisposição maior a ter. Mas ela está sim relacionada com o fungo, né? Ela está relacionada assim com a presença de um fungo. Na verdade, ainda a literatura ainda não está muito bem, não esclareceu muito bem ainda. Na verdade, o que não se sabe se ela não é, o fungo realmente não causa dermatite seborreica, não é uma doença fúngica, mas a presença dele pode piorar e pode desencadear os sintomas. Então, muitas vezes que a doutora Thalita vai falar para a gente do tratamento daqui a pouco, vocês podem ver que às vezes o médico passa agentes antifúngicos, mas não é diretamente para tratar o fungo, porque a presença dele, às vezes o aumento dele pode estar associado com a piora dos sintomas. E outra coisa também importante ser dita, né? A gente encontra dermatite seborreica, é muito comum de encontrar nos adultos, mas também a gente vê nos lactentes, né? Nos bebês. Principalmente nos bebês recém-nascidos, que é a famosa crosta láctea, que é bem comum da gente ver, não é uma doença, isso daí tende a melhorar com o tempo e tem a ver com a presença dos hormônios femininos, dos hormônios maternos que passa para o bebê. A gente vê uma descamação, como se fosse uma coroa, né? Uma orla de descamação aqui no couro cabeludo e também descamação no couro cabeludo do bebê. Isso tende a melhorar naturalmente. Claro que para mães que ficam muito ansiosas, a gente pode até indicar passar um pouco de óleo, né, e fazer a remoção bem lenta dessas crostas, né.
Sim. Bem, os sintomas, então, da dermatite seborreica, a gente já falou, né? Calosidade na pele, na pele do couro cabeludo, na face, né? As pessoas tendem a ter uma pele também um pouco, apesar de ser oleosa, ela pode ser uma pele mais sensibilizada, então tem que ter cuidado também com os agentes, né? Os eventuais cosméticos que podem usar. Tem também os fatores de piora, isso é importante a gente dizer, né? Normalmente ela tem uma relação, quando o paciente fica mais estressado, tende a piorar, né? Isso a gente vê bastante, com bastante frequência, né? Quando o paciente entra numa situação de estresse, a dermatite seborreica tende a piorar. Que é a caspa, né, do couro cabeludo, ou mesmo aquelas manifestações que eu falei para vocês da face. Mas então, Thalita, conta pra gente um pouco sobre o diagnóstico, como é que a gente dá o diagnóstico dessa doença e também sobre o tratamento. Vamos lá, então, gente. Bom, o diagnóstico é clínico, né? Baseado no aspecto das lesões, na localização. O médico dermatologista, ele tá apto para estar diagnosticando isso em consulta, tá? Às vezes, a gente lança a mão, né, num diagnóstico diferencial. A gente faz uma biópsia, um teste micológico, teste de contato, mas apenas para diagnósticos diferenciais, no caso de dúvida, né? Uhum. O diagnóstico é clínico mesmo. Em relação ao tratamento, né, gente? Esse período agora do ano bomba, né? A gente fala no nosso consultório, a dermatite seborreica. Bom, Certo. aumentar a frequência das lavagens, tá, gente? A gente usa muito shampoos que contenham na fórmula ácido salicílico, selênio, zinco, enxofre, enfim, entre outros. Fora as medicações, né? Que a gente também lança a mão de corticoides, antifúngicos, né? Como a doutora Eliana falou, que acaba melhorando bastante, mas sempre orientado pelo médico dermatologista, né? Agora, como que a gente pode prevenir, né, gente? Primeiro, você tá usando um shampoo, produto adequado para o seu couro cabeludo, tá? O segundo, a gente também tem que adquirir bons hábitos alimentares, isso ajuda bastante, tá? Agora, e o terceiro, esse daí é recorde, evitar banhos quentes. A gente sabe, assim, não precisa tomar banho gelado, mas assim, optar por um banho mono, né? Na hora que estiver lavando o couro cabeludo, retirar, não deixar excesso de shampoo, condicionador, retirar adequadamente, tá? Na hora que saiu do banho, secar bem o corpinho, não deixar nada úmido, tá? Antes de se vestir. Em relação às roupas, evitar roupas que retenham suor, né? Aquele tecido sintético, né? E a gente sabe, né, gente, tentar controlar, né, o estresse físico, emocional, né? Que a gente sabe que a ansiedade piora bastante nesses casos. Exatamente, perfeito. E, e a gente recebeu aqui uma dúvida. Teve um seguidor que perguntou se tem uma doença que piora a dermatite seborreica. Na verdade, isso daí a gente vê que ela pode estar sim associada, por exemplo, pacientes que têm HIV, que seja HIV positivo, ou que já estejam numa fase mais avançada, né, na fase SIDA, né, da doença com aquelas manifestações da própria doença mesmo, a doença que diminui a imunidade. Então, ela pode estar, sim, associada nesses casos, né, a dermatite seborreica, ela pode ficar mais intensa e até mesmo de difícil tratamento. E uma coisa que a gente já vê bastante, né, devido ao envelhecimento da população, pessoas que tenham, por exemplo, doenças neurológicas, Isso é. degenerativas, né, como Parkinson. Então, nesses casos, a gente vê, às vezes, o desenvolvimento, até a piora, né, da dermatite seborreica, né, nesses pacientes. Então, são pacientes também mais refratários, né? Às vezes, a gente tem que tratar, tem que fazer vários tipos de tratamento para poder dar certo, né? Sim, Certo? eu falo no consultório, né? A gente tendo uma boa relação, a gente sabe que tem períodos de crise, né? Que o paciente realmente agudiza, né? E a gente trata, e eu costumo, assim, os pacientes que já são frequentes, a gente já tem um esquema, eles mesmos já sabem do período de manutenção, do tratamento. Então, assim, é uma Facilita. doença crônica, mas que o paciente que adere bem ao tratamento vive muito bem com isso. Isso. E muita gente até fala, né? Principalmente no couro cabeludo, que é uma queixa frequente, né? Da caspa, né? Que é uma forma, a dermatite seborreica no couro cabeludo. Tem gente que, não tem problema, quer lavar o cabelo às vezes 2 vezes na semana. E aí vai ver, não tem jeito, realmente, a frequência da lavagem tem que aumentar. Então, às vezes, até mesmo tem que lavar todos os dias o couro cabeludo, senão a dermatite seborreica, ela vem com tudo, né? Ela vai piorar. E quem já tem, né, essa doença prévia.
E assim, tem gente que acha, ah, meu cabelo vai cair mais se eu lavar. Isso daí não é verdade. Não. Se a pessoa não lavar o cabelo e aí a dermatite seborreica ficar mais intensa, aí sim é que pode ter a queda de cabelo, né? Que a própria inflamação, às vezes fica vermelho, coça, isso pode fazer o cabelo cair. Então não é a lavagem que tá fazendo o cabelo cair, o cabelo cair, a queda de cabelo, né? Na verdade, a própria Sim. não Até lavar, que aí piora a dermatite seborreica e o cabelo cai, né? isso, eu falo que o couro cabeludo tem que estar limpo. Não existe uma regra assim, ah, posso lavar todo dia sim, dia não. O couro cabeludo tem que estar limpo, e daí depende de cada um, né? Exatamente. Aqui a Ilane Move Kids falou a respeito do uso de touca. Isso é verdade, gente. Chapéus, quem usa Uhum. gel, pomada, ou até mesmo quem usa aqueles cremes, né, em raiz, tem que tomar cuidado, Agora que que são eu tô vendo fatores de aqui a piora. pergunta. Isso mesmo. Isso é verdade. Cheguei a ter. Sofro com isso. É muito quente. Isso, toca. É professora da minha filha, Elaine. Tudo bom, Elaine? E, então, exatamente. Isso daí piora muito. Então, aqui no clima de Belém, que é um clima quente, né? A gente observa isso bem com bastante. Né, a gente vê a dermatite seborreica do couro cabeludo, principalmente, com mais frequência. E quem trabalha com isso realmente tem que tentar fazer a lavagem diariamente, né? Outra coisa que piora, dormir de cabelo molhado, né? Isso daí também piora bastante, porque se a gente falou, né, sobre uma relação com a presença de fungos, né, no couro cabeludo. Na verdade, não é que o fungo está causando, tá, gente? Isso daí não tá bem estabelecido ainda. Na verdade, o que a gente observa é um desequilíbrio do microbioma dessa área aqui do couro cabeludo. Então, quem tem dermatite seborreica tem um desequilíbrio do microbioma, da presença de determinados fungos que ficam realmente normais, estão comensais ali, normais na nossa pele. Então, quem deita, chega, lava o cabelo e deita de cara, vai aumentar o abafamento, né, e a umidade do couro cabeludo, e isso vai piorar a dermatite seborreica também, né? Exatamente. Certo? Tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Agora que eu tô vendo aqui as perguntas direitinho. Então tá bom. Eu acho que hoje foi uma live mais rapidinha, que é um tema bastante frequente no consultório, né, Thalita? A gente resolveu Sim, fazer essa live rapidinha. E então é isso, né, gente? Eu acho que foi. A gente foi, conseguiu a gente vencer os respondeu temas, tudo. perguntas principais. Então pronto. Tchau, Thalita. Um beijo. Muito Espero ser de obrigada, todos. Eliana. Obrigada. Obrigada por ser de Beijo, tchau, todos. Um pessoal. beijo. Até semana que Tchau. vem. Até semana que vem. Beijo. Beijo.